Olá, 26 de junho de 2023, Laércio Comar naquele nosso resumo descomplicado da economia, falando um pouquinho do que foi notícia na mídia e como isso está repercutindo também dentro do ramo moveleiro. Já começamos de cara com aquele da série. Notícia não é mentira, mas bem que podia ter falado um pouquinho mais de verdade. Matéria desse site falando que em maio registrou 6 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, segundo o Serasa Experian. Não é mentira, isso assusta. Ao todo, 54% das empresas negativadas são do setor de serviço. E a matéria acaba com isso. Ou seja, uma matéria triste. Vamos deixá-la mais feliz? Quando você quer informar a verdade, você faz igual esse site aqui. A mesma matéria sobre também informações do Serasa Experian, dizendo que maio teve queda de 28 mil empresas no cadastro de inadimplência. Lars, mas qual que é a verdade? Basta você colocar um gráfico que mostra que houve queda de 6,51 para 6,48 milhões de empresas inadimplentes. É alto pra caramba. Uma das mais altas, aliás, no último ano que tivemos um crescimento tremendo de empresa inadimplente, mas dá para a gente olhar com um olhar positivo? Dá. Esse crescimento, essa sequência de crescimento foi interrompida e até teve uma pequena queda. Está alto, está muito alto, mas pelo menos comparado aí com o mês passado houve uma queda. E quando você vai comparar o setor de serviço, que aumentou realmente em um ano o número de inadimplentes, faltou falar que o setor de comércio e de indústria diminuiu. Aí você tem uma notícia completa. Outra notícia positiva aqui, intenção de consumo das famílias crescendo 2,6% em junho, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio. É uma intenção de consumo, obviamente não é venda que tenha aumentado, como me disse uma vez a pessoa, intenção de gastar eu também tenho, o que me falta é dinheiro, mas isso já é positivo, tá? Se você tem a população com essa intenção de consumo crescendo, ela está mais disposta. Se ela tiver uma melhora na condição financeira dela, ela vai gastar. Ou seja, ela não está vendo com pessimismo o futuro, e isso ajuda bastante. O Ibevar projetando venda positiva para julho e agosto, a FIA Business School fazendo aqui uma projeção de números, preocupada com inadimplência crescente, principalmente na parte de consumidor, mas falando sobre essa expectativa, alguns números dando conta de uma venda positiva julho e agosto. É apenas uma projeção de venda, mas positiva. Isso é bom também. A Via Varejo saiu na mídia essa semana sobre uma expectativa aí de possível follow-on. As ações da Via Varejo caíram 4% no Ibovespa, depois que ela disse que talvez vai buscar mais recursos financeiros para equilibrar o caixa através de um follow-on. Ela está muito focada. Houve algumas mudanças no comando da Via Varejo e toda ela está focada na geração de caixa e melhora de resultado. Eu vejo isso de forma positiva. Mas é claro, quando você fala que pode ter essa oferta subsequente de ações, o mercado deu uma assustada, puxa, mas ela está precisando de tanto dinheiro assim, ela já fez uma rolagem de R$ 1 bilhão em debêntures para julho de 2025. Ela já fez uma negociação com a empresa de cartão de crédito aqui, antecipando parte dos ganhos que ela vai ter nos próximos 15 anos com cartão de crédito, 1,75 bilhão, tá jogando para dentro do caixa também. E mas, segundo a matéria, ao contrário de alguns concorrentes, a Via Varejo não tem problemas operacionais, mas sim de endividamento. Por isso, ela quer reequilibrar as contas, e isso daí significa problema de endividamento. Então, há uma dívida alta? Há um problema financeiro? Mas dentro dela tem condições de sair disso. Então, estão reequilibrando. Segundo a matéria, ainda nessa estratégia da Via, a prioridade é reduzir gasto, incluindo investimento, e focar na melhor eficiência em negócios que dão dinheiro. Em resumo, aquilo onde está gastando que dá para parar, ela vai parar, e focar onde dá mais resultado. As lojas que não dão resultado vão ser fechadas. Então, ainda talvez venham notícias aí dizendo sobre fechamento, dispensa, redução. Gente, eu não vejo isso como uma forma negativa. Entendo o mercado de ações, que daí fica assustado, puxa, mas é tanto assim que eles estão precisando de dinheiro. Me parece que com essas mudanças foram muitas pessoas da diretoria e da gestão que foram substituídas e o foco todo em pessoas que estão tentando equilibrar. Eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que o maior player de imóveis do mercado, preocupado em arrumar a casa, isso é muito bom. Nós temos até nessa sequência, para fazer um comparativo,
também é Magalu, saindo na mídia, aí já no meio de uma matéria que fala sobre os juros altos, pressionando o varejo. Essa matéria está dando conta de que o setor fechou mais de 100 lojas em um ano, uma matéria que levou em consideração aí o saldo entre unidade aberta e fechada, com base na Bolsa de Valores. E segundo essa matéria, segundo a pesquisa, o fechamento das lojas são puxados pelo Magazine Luiza. Além de ter reduzido expressivamente suas unidades, diminuiu muito o número de lojas, a varejista registrou prejuízo de 360 milhões no primeiro trimestre do ano. Lembrando que ela registrou esse aumento, esse baita prejuízo, com crescimento de faturamento. Então, quando nós falamos em taxa de juro, em reclamação de taxa de juro, a taxa de juros subiu muito, ela sobe demais para diminuir a venda. E no caso do Magazine Luiza, houve uma venda maior. O problema da taxa de juros para o Magazine Luiza é na rolagem de dívida, é na operação do negócio, não é em venda. A taxa de juros alta não fez ela vender menos, ela vendeu até mais. E segundo aqui na matéria completa, que é a presidente do Conselho de Administração, a Luísa Trajano, pediu em evento, na semana, que o presidente do Banco Central diminuísse esses juros. Ela disse que já ligou para ele mais de 20 vezes recentemente. Eu me preocupa quando se fala demais nisso, se valorizou muito essa postura dela e passou uma imagem ruim para o mercado. Eu vi fornecedores do Magazine Luiza, indústrias de imóveis preocupadas porque ela está tão endividada assim, a empresa, que se não diminuir a taxa de juros ela quebra. Veja que enquanto a Via Varejo está preocupada em arrumar dentro de casa, a informação que está sendo passada ao mercado pelo Magalu é de que a única solução é que o Banco Central venha em socorro e diminua a taxa de juros, senão todo mundo quebra. Eu acho que o Magalu não está desse jeito, mas é isso que está sendo passado. Tem que se tomar cuidado quando a gente coloca a política, está auxiliando de forma política ali o Magalu, mas, lógico, tem razão, a taxa de juros está absurda, mas acaba comprometendo e atrapalhando os próprios negócios da empresa. Segundo ainda na matéria sobre essa questão de fechamento de lojas, que mais se fecha do que abre, aqui embaixo fala sobre a Marisa, que já está falando em abertura de lojas. Ué, mas ela fechou 91 em plano de reestruturação. Gente, é essa história. Se você tem um mercado competitivo, se você não está tendo o lucro que você esperava, é dentro de casa, não dá para olhar lá. Eu não posso simplesmente subir meu preço. O órgão público faz isso, ele sobe o preço a hora que ele quer e sobe o imposto a hora que ele quer. No capitalismo, as empresas privadas não. Então você vai ter que fazer mais eficiente. Volta naquela história, hein? Vou cortar o cafezinho. Se esse foi o teu pensamento, você está fora do ramo, gente. O que você tem dentro da tua empresa que não gera lucro? Você pode gastar um monte com funcionários, com empresas, com serviços dentro da tua empresa, contanto que isso te traga mais lucro do que ela custa. O problema é quando você tem um custo pequeno na empresa e ele não te traz nada. Esse sim, esse é um custo que não vale a pena. Resumindo, um salário de R$ 1.000 para um colaborador pode ser muito alto, se o que ele faz não vale a pena. Um salário de 50 mil para um colaborador pode ser baixo, se o lucro que ele dá para a empresa é maior que esse. Fica aí esse linha de pensamento, tá? Ou seja, as indústrias, no caso da Maria, as lojas, no caso da Marisa aqui, fechou que dá prejuízo. Todas as lojas que não estão dando resultado, lógico que vão ter que ser revistas. Nós passamos por um período aí do comércio que abrir loja não era uma coisa muito estratégica, né? Você só via, essa semana inaugura 20 lojas, essa semana inaugura 10 lojas. Gente, não existe um mercado em franca expansão que caberia tudo isso. Estava na cara que uma hora ia parar e olhar, essas lojas que você abriu não está dando resultado. Me parece que não houve um planejamento tão bom. Mas agora paga-se o preço disso. E tudo agora, a culpa de todos os problemas da humanidade é o juro alto. E o juro alto, ele vem para poder combater a inflação. Então nós ficamos nesse equilíbrio, tá? O consumo está alto, sim, porque se o consumo está alto, a inflação está alta. Então nós colocamos um juro alto, que é para subir o preço de tudo, e com isso diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, diminui a inflação. Não se esqueçam desse cálculo, porque muitas vezes fala assim: o juro sobe, o juro baixa, é porque o mercado está ruim. Ou se o mercado está ruim, por que você precisa de um juro alto? A inflação teria está de outra forma. Não está. Mas ainda nessa linha de raciocínio do juro alto, vamos olhar aqui qual a previsão deles. Previsão de juro
previsão do PIB, segundo o Boletim Focus do Banco Central, comitê de avaliação lá. Vou fazer um parênteses aqui de uma afirmação que eu concordo muito com o apresentador da Jovem Pan, o Emílio Zurita, que ele fala que isso aqui deve ser feito nas reuniões do Copom, tomando um esquinho junto, porque não é possível errar tanto. Com respeito aos profissionais envolvidos, mas há um mês atrás eles tinham uma previsão de crescimento de PIB do Brasil de 1,2. Passou 4 semanas, foi para 2,1. Gente, dobrou a previsão de PIB. Então, o que aconteceu no país em um mês que o boletim Focus ali dobrou a previsão de crescimento? Então, em um mês, a economia melhorou tanto. Tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque vai para a mídia, as previsões desses economistas vão para a mídia, e isso aí acaba mexendo no ânimo de muita gente. Eu acho isso bastante perigoso. E segundo esse mesmo pessoal, o IPCA, que há um mês atrás eles previam esse ano 5,8, quase 6% de inflação, já estão falando em 5%. Já é a quinta semana consecutiva que estão baixando. Tá, mas isso é real? Bom, o acumulado está em 3,94, arredonda aqui, 4%. Então, se a expectativa era 6 e agora ele já falou em 5, o real está em 4, tá? E se eu for olhar o IPCS semanal aqui, nos últimos 12 meses, está em 2%. Então, a inflação do Brasil caiu e caiu bastante, tá? Então, a taxa de juros já devia cair. Então, essa taxa de juros, como é que funciona lá fora? Vamos dar uma olhadinha na zona do euro, lá na Europa, o velho continente. Na zona do euro, a inflação ela foi aqui de 2% há um tempo atrás, chegou a bater os 10% também, hoje está em 6%, e está em queda. Mas lá também a taxa de juros subiu, ela começou a cair, ó, voltando aqui, ela caiu desses meses para cá, justamente quando a taxa de juros começou a subir. A taxa de juros anual lá foi de meio ponto percentual, meio. Você não está lembrando, né? Aqui é 13,75, lá era meio, subiu para 4 pontos. Então tomou esse remédio amargo para resolver a inflação. Está resolvendo? Olha, ela está caindo. Mas se a inflação é uma doença e o remédio para ela é o juro, o juro é o remédio amargo que tem que tomar, a gente tem que fazer um comparativo aqui. Peguei a inflação dos Estados Unidos, 5% ao ano, e o remédio amargo, 5% eles estão tomando. Então eles estão tomando uma dosagem de 5% ao ano para matar a doença de 5%. Na zona do euro, estão tomando atualmente um remédio amargo de 4% para matar a doença de 6%. No Brasil, estamos tomando um remédio de quase 14% para matar uma doença de 4%. É aí que está fazendo toda essa pressão do mercado. Tem lógica você ter uma taxa de juro para poder combater essa inflação? Tem, é um remédio amargo, mas se toma, mas o nosso está demais. E o porquê que ele está demais? Porque a ligação está toda política. E a gente sabe que quando você tem a política envolvendo demais o capitalismo, aí distorce. Quando você tem que tentar segurar para ajudar ou atrapalhar, aí distorce. A expectativa é que vai cair? Vai, mesmo que politicamente force essa situação. E as informações que nós temos para o segundo semestre dessa queda, com inflação em queda, mantendo o poder de consumo. Veja que no IPCS nós temos ali até algumas deflações. Deflação nunca é muito bom, tá, gente? É ruim também. Mas quando você tem uma deflação, uma queda nos preços, e o salário se mantendo, o emprego se mantendo, uma ligeira queda também, aumenta o poder aquisitivo. Então, nós temos uma expectativa para o segundo semestre de melhora do poder aquisitivo do brasileiro. Gente, não vai explodir comércio. Estamos dizendo que não vai faltar tanto igual faltou em algum período ali no passado. Então, melhora de pouquinho. O consumidor está consumindo. E com isso, há uma expectativa segundo semestre boa. Junho vem ruim, para a indústria moveleira em especial, ele vem, mas junho já é ruim para a indústria moveleira, meio que historicamente. Então também não dá para esperar muito diferente. Mas eu vejo com bons olhos também a quantidade de indústrias olhando para dentro de casa, pensando em mercado, pensando em estratégia, utilizando ferramentas, tentando ver onde está o mercado dela, onde está o cliente dela, o cliente que escapou, e fazendo a tarefa de casa. Agora estamos no capitalismo puro. Você fazer melhor e mais eficiente do que o teu concorrente para pegar o rico dinheirinho do bolso do consumidor. Muito obrigado, gente. Não se esqueça de inscrever no canal. E até a próxima.